seminário de hoje falaremos sobre a importância dos insumos para a produção de lentes, mais qualidade e menor custo. Comigo aqui está o Evandro Hansen, meu colega desde os tempos da CM. Evandro, mais uma vez. Boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Desculpe aí o imprevisto, tá? Mas, infelizmente, essas coisas acontecem. Quando a gente lida com tecnologia, esse tipo de coisa acontece, né? Estou projetando novamente a nossa agenda. Nós já falamos no primeiro seminário sobre máquinas digitais. Na semana passada falamos sobre... Desculpa, na semana passada falamos sobre máquinas digitais, na anterior sobre lentes históricas e digital, qual é a diferença disso. E hoje nós vamos falar sobre os insumos. Também está conosco o Moisés. Moisés, está por aí? A internet está funcionando bem aí? Está funcionando bem. Boa tarde a todos mais uma vez aí. Ok, então vamos em frente. Evandro, como a gente falava anteriormente, antes de a gente entrar na parte dos insumos, seria legal falar sobre a parte das tecnologias. Nós temos aqui 3 gerações de máquinas e que fizeram, na verdade, a revolução da ótica no Brasil. Exatamente, Leandro. Inicialmente, vamos fazer uma panorâmica da evolução desses equipamentos e suas respectivas características do processo de produção. O gerador CM6000 foi protagonista entre os anos 80 e 90. Nessa época, o cristal estava saindo do mercado e chegando a resina. E ele operava nas 2 frentes. O CM6000 foi a evolução da geração de curva de seu tempo. Tanto que até hoje temos clientes trabalhando com esse equipamento. E, contudo, era um equipamento manual, no qual o operador definia a qualidade do processo. Naquela época, se trabalhava lente de cristal, o vidro, e depois chegou aí o CR39, a resina. A gente comentou um pouco, o cristal até no interior do Brasil ainda é usado hoje. É uma lente muito pesada e ela tinha problemas quando, com uma simples queda, né? Você podia rachar ou podia partir, né? A primeira geração das lentes orgânicas, elas vieram com o status de ser mais leve e ser mais estéticas. E isso, na verdade, se esbarrava num problema que era o AR, né, Wanda? Até dei um spoiler aqui. Sem problema, Leandro. Mais à frente a gente retoma esse tema. Agora, me responde essa aí. Qual era o par perfeito para se trabalhar com o CM6000? O CM6000 anterior, você tinha lá aquelas 1000, 2000, aquelas antiguinhas com aquelas polidoras. Veio a família da CM7000. Isso aí. Essa máquina era composta, essa família era composta de máquinas de desbaste de polimento. Sim, era 7100, 7200, 7300 e assim foi. Isso aí. Todas essas máquinas, somado a essas máquinas, também conjunto de moldes, que inicialmente era de ferro fundido, dá para imaginar? Conjunto de ferro fundido e depois de alumínio. Um peso enorme. Exatamente. Onde cada molde tinha 0,25 na variação, chegando a 0,12. Traduzindo isso na prática, o laboratório chegava a ter mais de 2.000 moldes. Tá? Nos anos 90 para 2000, aconteceu uma revolução nos equipamentos de geração de curvas no Brasil. E essa revolução se chamou CNC. Sim, as máquinas com controle numérico computadorizado, né? Isso aí. Com essa tecnologia, o processo ganhou qualidade, velocidade e precisão na geração de lente, com as máquinas conectadas ao computador. Sim, um computador externo, na verdade, interligava as máquinas, né? Eu lembro que o 9000, 9100 e a cilíndrica 7500, todas elas tinham, na verdade, o acesso a esse programa. Isso mesmo, nós trabalhávamos conectados a um PC, um computador pessoal externo, que tinha um software de cálculo instalado, que eliminou as tabelas impressas, que os antigos surfaçagistas usavam com base para fazer os cálculos. Alguns, inclusive, Leandro, eles faziam esse cálculo de cabeça. Porém, essa maior precisão melhorou muito a qualidade, permitiu que novos materiais fossem introduzidos no mercado oftálmico, como policarbonato, o Trivex, e, claro, dando mais opções aos clientes de trabalho. Exatamente. Nesse momento, o mercado como um todo ele já olhava a qualidade como um diferencial. E esse já passou a fazer parte do processo de compra. Isso aí. Leandro, neste momento começamos a ter uma atenção maior ao controle do processo produtivo. Entretanto, essa tecnologia ainda era dependente dos moldes de alumínio. Eu conheço laboratórios que tinham moldes com mais de 10.000 moldes, né? Isso. Devido aos materiais, tá, que foram chegando no mercado, o conjunto de moldes foi crescendo, chegando até 4.000 moldes, com variações de 0,12, depois 0,06 dioptrias. O molde, na verdade, ele fez parte dessas 2 primeiras gerações, tanto do bem convencional 6000, quanto também do CNC. Isso aí. Em meados dos anos 2000, na Europa, começou a ser difundida
a tecnologia de sulfasagem digital, conhecida como Freeform. Aqui temos um grande salto tecnológico e, consequentemente, um grande progresso no processo produtivo de lentes oftálmicas. Equipamentos com grande precisão, alcançando até 0,01 dioptrias, capaz de produzir uma lente progressiva personalizada a partir de um bloco visão simples. O fim dos moldes em alumínio e ferro, o enorme inventário de blocos semi-acabado, a redução da quantidade de consumíveis, foi uma revolução de fato. Exatamente, Leandro. Este grande salto tecnológico foi apresentado no webinar episódio 2 que nós tivemos aqui, que o nosso colega Michel ministrou. No primeiro momento, se nota que não há necessidade de máquinas de desbaste e de moldes de alumínio. Mas o grande personagem nessa tecnologia são os insumos, como é conhecido no mercado, consumíveis ou consumables. Bom, eu já tinha até projetado aqui, vamos agora ver com a participação de vocês. Das respostas abaixo, qual contempla as principais transformações da tecnologia Freeform? Apesar da gente ter tido aqui um contratempo, queria que todos tivessem, na verdade, toda essa história que vocês todos participaram, desde o CM6000 até o Freeform agora, qual dessas 3 respostas aqui contempla as principais transformações da tecnologia Freeform ou digital? Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Bom, nós tivemos aqui foi bem dividido aqui essa parte, né? Então, algumas pessoas entenderam, como alguns dos nossos clientes entenderam, que 42% que é a necessidade de moldes esféricos, 3% máquinas de desbaste, mas a grande maioria acertou, 55% que é a maior quantidade de precisão. Maior qualidade e precisão. Exatamente. Com menos máquinas em estoque. Isso aí, perfeito. Muito bom, gente. Partindo da próxima etapa, o tema consumíveis ou insumos está diretamente ligado à produção. Temos que ter em mente que o laboratório é uma pequena, média ou grande indústria de transformação, ou seja, transforma uma matéria-prima, substrato, bloco, em um produto final, uma lente oftálmica. Dentro do tema insumos, vamos nos ater na fabricação ou produção. O processo produtivo pode ser definido como atividades sequenciais, sendo assim ligadas entre si com o objetivo final, produzir um bem com valor ao cliente final. Sendo assim, o processo produtivo merece muita atenção. E aí que eu tenho uma dúvida, por que insumos originais? E por que esse protagonismo dos insumos no processo de sulfasagem Freeform, Evandro? Leandro, para processar essa matéria-prima com qualidade, respeitando as etapas do processo produtivo, se faz necessário trabalhar com equipamentos de ponta. E tão importante como os equipamentos de ponta são os insumos originais. Leandro, como fabricante de máquina, nossos insumos são feitos, testados, homologados e aprovados para os nossos equipamentos. E vice-versa, entendeu? Eles garantem uma estabilidade no processo. No mercado paralelo, o vendedor não tem preocupação e compromisso de entregar um produto de qualidade que garanta o seu processo. O interesse dele é com o resultado dele, apenas isso. Talvez o insumo seja um termo tão simples, né? Nós falamos insumos que o cliente às vezes não entende para que serve, né? Exatamente, Leandro, mas é muito pelo contrário, muito pelo contrário. A origem da palavra, a gente quiser chamar etimologia de insumo, vem do latim, insumere, ou seja, aquele que agrega, é empregado ao processo. É assim que nós, da Satilô, pensamos e fazemos nossos consumíveis. Insumo é um vocábulo que podemos dizer que seria tudo aquilo que entra no processo. Para você ter ideia, o termo em inglês, né, para insumos pode ser chamado também de input, ou seja, aquele que entra no processo. Uau, hein? Eu não atentei para isso. Isso não só a sulfasagem, mas se estende também, Leandro, ao tratamento de antirrisco e antirreflexo.
com vernizes, com todos os substratos, com vernizes para todos os substratos e minerais para deposição nas camadas de antirreflexo. Para alcançar uma qualidade de um equipamento que trabalha em nanotecnologia, você não pode trabalhar com qualquer insumo. São os insumos originais que garantem a qualidade da sua produção e fazem com que o resultado final seja o mesmo praticado por qualquer laboratório de ponta no Brasil e no mundo. Isso é um processo científico, entende? Exatamente. Repetir um processo é ciência. Pois é, Leandro. A Satilô, como maior fabricante de equipamentos óticos, entendendo a complexidade e as necessidades do processo produtivo, tem em seu portfólio toda uma linha de insumos de qualidade para cada etapa do processo de produção de lentes oftálmicas. Aqui vale a pena darmos uma atenção a cada etapa desse processo de sulfaçagem. Vamos lá. Primeira etapa, né, a blocagem. Trabalhar com alói certificado, ou seja, um grande teor de pureza, garante menos exigência do equipamento em relação à temperatura, claro, né? Você tem um ganho também de produção, você tem um ganho pelo tempo de blocagem. E isso com segurança, que não teremos as famosas aberrações, como também um prisma indesejado, pelo mau resfriamento de um alói não certificado. Vejam que o alói tem uma importância muito grande, né, no processo. Às vezes a gente esquece, mas ele faz um papel fundamental aí no processo. Exatamente, Moisés. Assim como a fita blue, né, a fita azul. A aplicação da fita aqui, né, pode ser traduzida com uma palavra muito importante dentro desse processo: segurança. Segurança fundamental. Essa segurança se dá por uma boa cola, com uma alta adesão, como também uma boa porosidade do fio, garantindo uma blocagem com segurança. Uma fita de baixa qualidade pode acarretar um descolamento de bloco, danificando o seu equipamento, quebrando diamante, fresa e outras partes importantes da máquina. Essa conta, Evandro, essa conta é que às vezes as pessoas esquecem de fazer, né? Os danos que podem ser ocasionados, não só a lente, mas as máquinas também, né? Perder aí uma fresa, um motor, algo por causa de um insumo de baixa qualidade. Exatamente, gerando prejuízo no resultado final, dano ao próprio equipamento e uma outra etapa do processo. Tá? Então, quer dizer, a blocagem e a aplicação de fita são os primeiros passos e são muito importantes para a continuidade. Né? A terceira etapa, a gente pode chamar assim, que é a geração da curva propriamente dita. Aqui, as etapas anteriores, ou seja, a blocagem e a aplicação de fita, somam-se a novas. Aqui temos um elemento muito importante, o aditivo refrigerante, o K40 ou o LH405. Né? Os aditivos refrigerantes, com sua propriedade refrigerante, aumentam a vida útil das ferramentas, especialmente do diamante. Melhora as etapas da retirada do material da fresa, como também garante o processo de geração de topografia da lente. Tá? Então, a gente pode ver que o aditivo tem uma função importante também. Ele também é antibactericida, tá? Garante que ele é anticorrosivo, ou seja, tem uma série de benefícios. Tá? O passo seguinte, a gente pode falar da fresa. A retirada de material com uma fresa bem balanceada, ou se for o caso, bem reafiada, vai reduzir o diâmetro, como também retirar o material com qualidade, preparando a superfície para a próxima fase, ou seja, a geração da superfície através do estrafinamento fino com o diamante. Neste momento é feita a progressão da lente, o desenho. Aqui a qualidade e estabilidade do diamante fazem a diferença, pois aumentam a suavidade da superfície, principalmente quando falamos do policarbonato, alto índice. A precisão do resultado final assegura o melhor tempo de polimento. A próxima etapa, ainda dentro do gerador de curvas, é a marcação mecânica da lente, tecnologia exclusiva da Satilô, feita através do engraving. Em alguns casos, dependendo do tipo de material ou do desenho a ser feito no gerador, pode ser necessário o uso do PCD como uma ferramenta de pré-corte, né, Ivan? Isso aí, Moisés, muito bom ponto. Todos os nossos geradores freeform têm como opcional seguir também com o PCD. Bom, por
mais que a gente teve algumas complicações, já vimos tanta coisa, estou curioso para saber agora sobre o processo de polimento. Então vamos lá, Leandro. Então, a polidora ela já recebe a lente pré-polida e com a topografia da lente pronta. Diferentemente da tecnologia anterior, a CNC, na qual o gerador era um facilitador do trabalho, aqui o gerador faz o trabalho. Portanto, a polidora ela deve garantir que, ao polir, a topografia gerada no gerador seja respeitada e o desenho não destruído. Isso se dá pela utilização do polidor PolyPro Allformat. Nosso polidor é formulado para atender às necessidades do sistema Cut to Polish, ou seja, corte direto polimento. Como também se faz necessário para garantir essa topografia o uso das ferramentas flexíveis originais, os famosos pads para polimento. A associação desses dois insumos, o polidor PolyPro e os pads originais, tá? Somados também a outros fatores, como fluxo correto do polidor, densidade correta do PolyPro, temperatura correta, direcionamento correto do fluxo e, claro, somado a outras questões que serão tratadas no nosso próximo webinar, permite a retirada correta do material. Tá? Retirada correta, retirada fazendo polimento, respeitando a topografia e retirando a quantidade exata de material, que nós chamamos de stock removal. Sendo assim, e respeitando esses passos, a gente garante a topografia do gerador. Inclusive, tá, os flexos originais da Satilô já preparam as lentes para uma melhor adesão do verniz, sendo assim já preparando para a próxima etapa, antirrísco e antirreflexo, que serão apresentados em outro momento no nosso próximo webinar. Bom, gente, é muita informação. Você tenho certeza que nós vamos compartilhar todas essas informações com vocês no pós-webinar, mas eu queria agora, para quem está atento, para quem está ligadinho na gente aqui, saber mais um quiz, levar mais um quiz para vocês. E a pergunta é: quais os principais problemas que o uso de insumos não certificados podem acarretar para o seu laboratório? Temos 3 opções aqui. Vamos ver quais dessas opções aqui vocês vão votar. Vamos dar um tempinho para vocês participarem aí. Quais os principais problemas que o uso de insumos não certificados podem acarretar para o seu laboratório? Então, vamos às respostas aqui. Bom, na verdade, não existe uma resposta propriamente correta. Vou deixar o Evandro comentar aqui e o Moisés. 13% entenderam que o retrabalho e quebras. 31% sobre danos aos equipamentos. E a esmagadora maioria, produtos finais com baixa qualidade. Evandro, você e Moisés aí, ajudem a compreender melhor. Na verdade, as três respostas aí estão corretas, tá? As 3 respostas estão corretas. Você pode, quando você não trabalha com insumos não certificados, você vai ter retrabalho, quebras, você vai ter danos aos equipamentos e também produtos finais de baixa qualidade. Correto, Moisés? Correto, perfeito. E as 3 respostas abrangem bem a necessidade de usar insumos de qualidade, né? Não adianta ter a melhor máquina do mundo, ser o melhor operador, se os insumos também não são bons. Exatamente. Como podem ver, as etapas e seus respectivos insumos não são tratados de forma independente ou isolados. Todos estão conectados entre si, traduzindo na prática o que vem a ser processo. Quando falamos da utilização de insumos originais e, consequentemente, uma redução de custo, estamos falando de qualidade, ou seja, fazer bem feito na primeira vez. Sendo assim, sem retrabalho. O retrabalho, traz grandes prejuízos, como redução de produção, aumento de custos operacionais, rotina estressante e, claro, a insatisfação dos clientes. Como vimos, a importância da qualidade dos insumos é muito mais ampla do que uma simples questão de custo de processo. O insumo original é fator fundamental na qualidade do produto final. Aqui, dentro do tema melhores práticas, ou seja, o controle do processo, só é obtido e repetido
continuamente com o uso de produtos certificados. E aqui eu queria fazer um destaque assim, muito importante, tá, gente? Muito importante. Por fim, eu gostaria de destacar que qualidade não tem um fim em si mesmo, tá? Ela não deve ser tratada como tema abstrato. O que eu quero dizer com tema abstrato? O que é qualidade? Meu produto tem qualidade. Mas o que é a qualidade? A qualidade no nosso segmento está ligada à saúde, tá? Qualidade de vida, novas oportunidades e realização de sonhos. Isso é o que significa qualidade dentro do nosso segmento. Perfeito, Evandro. Muito esclarecedor o seminário aí. Muito bom mesmo. Evandro, muito bom o seminário. Eu aprendi bastante com as informações. Passou rápido, né? São tantas informações que passou rápido. E eu gostaria de te parabenizar aí pelo conteúdo. E bons anos também. Obrigado, Leandro. Obrigado, mas agora é hora de respondermos algumas perguntas dos nossos clientes. Preparado aí, Moisés? Preparado. Tranquilo. Então vamos lá, vamos começar a responder Vamos ver as perguntas que estão chegando para a gente. Bom, uma das coisas que eu queria falar é o seguinte: a gente passou um pouco do horário devido aos problemas técnicos que nós tivemos, então eu queria aproveitar esse momento agora para a gente fazer um apanhado rapidinho, tirar umas dúvidas aqui pontuais e a gente responde depois, prometemos enviar para vocês as respostas de todas as questões, né? Uma que eu queria falar aqui com o Evandro e com o Moisés é com relação ao receptáculo da Toroflex, né? É um produto que é uma peça, na verdade, da Toroflex, mas que é uma peça que tem um desgaste regular e o cliente precisa ter um certo cuidado com isso. E a gente tem visto muitos clientes com problema no polimento baseado em peças compradas no, vamos chamar, mercado negro, né? O que o Evandro e o Moisés poderiam comentar sobre esse item? Vai, Moisés. Você que... Bem, esse item, a gente sempre, quando instala a máquina, ensina o pessoal, mostra. É um item fundamental, né, na Toroflex. Ele vai influenciar na qualidade do polimento, no tempo de vida do pad, entendeu? Até no próprio eixo da máquina, né? A peça tem alguns pontos ali de vedação que impedem o polidor de subir para o eixo da máquina, entendeu? Então, aquilo ali pode parecer simples, você olhando a grosso modo, mas tem toda uma ciência, um estudo bem elaborado para chegar a uma peça que vai te trazer a qualidade ali desejada na tua lente, no teu processo. Então, realmente não se trata só de uma peça de aço com uma borrachinha que infla. Não, é muito mais complexo do que isso, né? Você tem a parte toda de encaixe do pad que tem que ser bem feita, né? Tem que estar dentro de um padrão de medida, o próprio peso da peça em si. Tem muitos fatores que são levados em conta aí na produção dessa peça e devem ser respeitados, senão vão prejudicar o processo e a própria máquina também. Perfeito, Moisés. Está chegando mais uma pergunta aqui para a gente, lá da região Nordeste, tá? Perguntando a vida útil dos Flex Tools. É uma pergunta complexa. A vida útil dos Flex Tools a gente pode falar respeitando todas as etapas do processo, trabalhando com polidor adequado, com densidade, temperatura, MyFlex correto. A gente pode falar em 6.000 segundos, tá? Dentro do mix de material. Tá? O Flex Tool Premium XL. Essa questão... Evandro, vou te interromper que também aproveita para a gente falar das cores diferentes dos pads, né? Tem um cliente que está nos perguntando aqui, ó. Por que existem pads de cores diferentes? São produtos diferentes da Satislo? Podia me explicar? Sim. Na verdade, as cores diferentes são, na verdade, produtos diferentes. As cores, assim, o pad azul era o standard, depois entrou o premium, que é o pad rosa. Na verdade, o pad rosa ele tem uma maior vida útil, ele trabalha melhor o policarbonato, prepara melhor a lente, a superfície
do bloco para adesão do verniz. Na verdade, o pad rosa, que é o XL, o prêmio XL, é uma evolução, tá, do standard, o azul. Tá? Então, quer dizer, o standard praticamente não é mais utilizado. Hoje nós trabalhamos aí para o melhor rendimento das máquinas, o melhor polimento com o pad rosa, que é o prêmio XL. Correto, Moisés? Correto. O Evandro falou bem aí. Na verdade, o rosa é uma evolução do processo de polimento. É um processo novo de polimento. Por isso o material é diferente, ele não tem nada a ver com o azul lá inicial que a gente usava, o standard. Né? É um outro processo, né? É um outro processo. Então, chegou também sobre a questão da refiação. Aqui do Centro-Oeste, o cliente está perguntando se os diamantes podem ser refiados, como funciona esse processo? Sim, os diamantes podem ser refiados. Tá? A gente tem assim, a empresa que fornece para a gente, que é parceira, ela pode ser refiado sim. A gente orienta até 4 refiações para o controle de qualidade. Tá? Controle de qualidade não só da superfície ser gerada, como também da própria calibração do equipamento. Tá? Deixa eu ver se temos mais perguntas chegando aqui. A gente tem muita pergunta chegando, mas infelizmente a gente tem. O tempo ficou um pouquinho curto. Tá? A gente vai responder a todas as perguntas via e-mail. Eu tenho uma pergunta aqui perguntando sobre o polidor, temos perguntas aqui perguntando sobre parte de manutenção. A gente vai ter um seminário na semana que vem que vai falar tudo isso sobre manutenção. Como o tempo nosso, a gente teve essa questão técnica, ficou um pouco longo, vamos enviar todas essas questões aí para vocês por e-mail na próxima semana. Quero agradecer a todos pela presença, nos desculparmos mais uma vez pela questão técnica e nos vemos. Moisés e Evandro, muito obrigado aí pela ajuda, foi uma aula. Espero que todos tenham gostado. Eu que agradeço o convite, Leandro. Obrigado, Moisés. Obrigado a toda a nossa audiência. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite também. Um abraço a todos.